Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, boa tarde a todos. Peço desculpa pelo 1 minutinho de atraso aí, estava acabando de arrumar o meu Zoom, agora está tudo certo. Preparado para receber vocês com esse assunto que tô adorando. Ei, pessoal, boa tarde. Eu tô vendo o pessoal já mais empolgado. Esse assunto já empolga o pessoal, eu concordo. Quando eu fiquei sabendo dessa inteligência artificial de Pipefy, gente, que coisa maravilhosa. Simbora, vamos que vamos. A live do ano. Que isso, hein, Soban? Pouca pressão aqui. Vai ser Pô, tranquilo, gente. só isso, a live do Só ano. isso, só a live do ano. Mas significa que é o lançamento do ano. Então, isso eu acredito, hein? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Vocês estão, acredito que a maioria está acostumado, né, aqui com o formato de treinamento, mas logo eu já explico tudo para vocês, tá bom? Que eu fico muito feliz que vocês estão empolgados, vai ser muito legal, tá? A gente já fez uma versão desse treinamento hoje em inglês para os nossos clientes globais e agora vamos fazer aqui para vocês. Não se preocupem, vai ficar tudo gravado, eu vou disponibilizar para vocês, tá? E eu tenho uma notícia mais legal ainda, pessoal. Vou até esperar só mais 1 minutinho até todo mundo entrar para eu soltar essa notícia legal, tá? Já vamos começar. Estou esperando só o resto do pessoal aqui na fila entrar. Boa tarde a todos. Vamos finalizar essa quinta-feira, quase no sextou, quase, com um treinamento de inteligência artificial. Pessoal, tem alguém aqui que está um pouco receoso, assim, pensando, meu Deus, eu não sei nada de código, eu não vou conseguir entender? Porque se vocês estiverem pensando nisso, vocês estão enganados, tá? Vocês não precisam saber absolutamente nada de códigos, inclusive não precisam saber nada de pipes direito, que Pipefy AI ensina tudo para vocês, tá? Aqui a gente vai mostrar para vocês que é tudo muito mais simples do que vocês imaginavam, beleza? Qualquer um vai conseguir entender, isso aí eu garanto para vocês. Mas estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês também, então não existe dúvida boba, tá? Podem mandar o que vocês quiserem. Ufa, eu senti o alívio, tá? Eu senti o alívio, não se preocupem, vai ser ótimo. Todos vão conseguir entender perfeitamente e já vão sair daqui usando, tá? Porque essa é a minha notícia boa, beleza? A notícia boa é que todos que estão aqui no treinamento serão liberados para essa funcionalidade beta, beleza? Então, todas as organizações daqui de vocês vai ser liberado o Pipefy AI até semana que vem, para vocês usufruírem e poderem usar o quanto vocês quiserem, tá? Até mesmo porque queremos o feedback de vocês, tá? Então, queremos todas as sugestões, queremos ideias novas, tudo isso vai ser super válido para o nosso time de produto poder cada vez mais aprimorar essas funcionalidades para, né, servir de vantagem para vocês. E auxiliar nos processos, é isso, para isso que estamos aqui. Gostaram da notícia boa, né? É uma notícia legal. É um presentinho para vocês aqui engajarem no nosso treinamento. Vamos começar? Vamos, né? Bom, pessoal, é isso. Temos 2 pessoas aqui para auxiliar vocês, mas no back-end aqui a gente também tem um pessoal de produto para auxiliar nas dúvidas que surgirem, beleza? Mas para organizar esse treinamento, nós temos o Soban. Ele é o nosso CPO, diretor de produto aqui na Pipefy. Então, ele já realizou essas demos de Pipefy AI para o time, para outros clientes, e está mais que preparado aí para mostrar para a gente tudo que o Pipefy AI, Pipefy Inteligência Artificial tem para oferecer. E alguns de vocês já devem me reconhecer de alguns treinamentos aí. Eu sou treinadora de sucesso do cliente aqui na Pipefy. Muitos que eu já vi aqui, eu convidei no evento presencial que nós tivemos em São Paulo, agora no dia 21, na última sexta-feira. Então, fico muito feliz que vocês apareceram aqui no nosso treinamento. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Beleza? Então, logo vou passar para o Soban, porque é ele que vai assumir com a nossa demonstração, nosso treinamento
da inteligência artificial da Pipefy. Beleza? Últimos recados, além, é claro, da boa notícia que todos aqui vão ter acesso ao beta da Pipefy AI para poder testar e dar feedback, dar novas ideias para a gente aprimorar essa funcionalidade cada vez mais. Eu queria lembrar vocês que o botão de QIA, ele é essencial para as dúvidas de vocês, tá? Então, como vocês já estão mandando aqui no chat, esse nosso chat é liberado para todo mundo, aqui é o nosso espaço de interação, beleza? Vamos mandando mensagens aqui. A minha notícia, ali, ó, já mandaram, beleza? Então, a notícia é que todos vão ter acesso à Pipefy AI até semana que vem. Então, a interação é pelo chat. E o nosso botão QIA, ele é usado para as dúvidas de vocês. Então, só por lá que eu vou conseguir controlar se as dúvidas de vocês foram respondidas. A gente vai atender algumas ao vivo, tá? Então, podem mandar lá à vontade, beleza? E sim, a gravação vai ficar disponível, beleza? Então, tudo que a gente gravar aqui hoje já está sendo gravado, tudo que a gente ensinar aqui hoje estará disponível na página de onboarding, vou mandar logo aqui para vocês, mas eu também enviarei para vocês no e-mail, tá? Então, todo mundo que fez a inscrição, todo mundo que está aqui hoje vai receber essa gravação, beleza? E sim, os usuários ali da organização vão ter acesso assim que a gente liberar, beleza? As questões, as dúvidas que forem em relação à inteligência artificial, eu vou deixar guardada aqui para o Soban conseguir responder aos poucos, beleza? Mas podem mandar no QIA. Pessoal, não se preocupem. Se a gente juntar muitas perguntas, não conseguir responder todas até o final do treinamento, nós temos o registro aqui de tudo. Então, ninguém vai ficar sem resposta. Até o fim da semana, até o começo da semana que vem, eu vou responder todas elas, mesmo as que a gente não conseguir responder aqui agora, beleza? Então, perfeito. Pessoal, se alguém não conseguir acessar algum webinar, pode me mandar um e-mail, tá? Vou mandar aqui no chat também, e aí eu consigo ajudar vocês com relação a algum problema técnico que vocês tiverem em relação a acessar outros treinamentos, outros webinars que a gente organizou. Perfeito? É isso mesmo, pessoal. Semana que vem a gente já está liberando essa funcionalidade aí para as orgs e a gravação também já ficará disponível. Beleza? Então, pessoal, agora eu vou passar a bola aí para o Soban. Lembrando para vocês aí que a gente tem essa entrevista aí com o Alessio, nosso CEO, e o Soban falando sobre nosso Pipefy AI, tá? Nossa inteligência artificial. Vou liberar essa apresentação para vocês também, que eu tenho o link aqui para quem quiser acessar. Mas fiquem de olho aqui no chat que eu vou mandando aos poucos. Beleza? Agora é o momento aí do Soban tocar nosso treinamento de inteligência artificial. Soban, você consegue apresentar a tela e fazer a demo aí para a gente? Consigo sim, Fernanda. Obrigado pela Vamos lá. introdução. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Vamos lá, já tem até pergunta ó, no Q&A ali, ó. Beleza. Integração. Eu vou começar aqui, depois a gente vem. Pode ir colocando ali no Q&A, a gente vai Boa. olhando. Me avisem quando estiverem vendo minha tela. Legal? Dá para ver? Estamos vendo. Perfeito. Show. Vamos lá. Bom, então acho que primeiro, para começar, falar um pouco, lembrando aí para que a gente está, o que o time de produto trabalha aqui na Pipefy, né? A gente está construindo o que a gente considera a melhor plataforma de request management, né? Então, esse balcão de serviço, onde a gente tem, de um lado, pessoas requisitando alguma coisa, e do outro lado, pessoas atendendo essas requisições. Isso acontece hoje, a empresa começou muito focada em automação de processos, então, cada vez que uma coisa é requisitada, ela provavelmente passa dentro da companhia de vocês por várias regras de negócio da empresa de vocês, e o Pipefy é uma plataforma extremamente flexível e capaz de endereçar todas essas particularidades hoje que vocês vão encontrar dentro das regras de negócio. E aí, à medida que o produto foi evoluindo, a gente evoluiu para algumas automações que muita gente aqui acaba usando, a gente evoluiu para uma experiência cada vez mais simples para a gente conseguir pegar essas requisições, e ali dentro do processo, aquela estrutura ali de Kanban que todo mundo conhece, que um processo vai passar por várias etapas.
tendo essas particularidades de etapas, cada etapa é uma fase, cada fase tem uma regra de negócio e ela consegue se adequar às regras de negócio da sua empresa. Quando a gente fala um pouco da agenda de AI, que é uma agenda que acho que todo mundo aqui, inteligência artificial, está completando aí menos de 6 meses, né, de existência, de fato, né, o que a gente está chamando dessa AI generativa, a gente vê várias agendas sendo endereçadas no mercado, né? A gente vê desde empresas começando a endereçar isso com ferramentas que te auxiliam a escrever um texto, a resumir um texto, a conseguir te dar um título para um texto, por exemplo. Mas essa interface conversacional, acho que um dos grandes desafios do time de produto é a gente conseguir adequar ele a algo que, de fato, traga valor para a jornada do nosso cliente. Sendo o nosso cliente um cara que está, muitas vezes, modelando um processo, tirando insights de um processo, operando um processo. E a gente não esquece que a gente tem um cliente muito importante, que é o seu cliente. O seu cliente interno, o seu cliente externo, que a gente chama do convidado do processo, esse é um cara que também tem que estar sempre... a gente dá muita atenção internamente, porque seu processo só funciona com os clientes do seu processo. Seja o cliente do seu processo um comprador, um colaborador da sua empresa, um solicitante de algum serviço, tudo isso é um cliente do processo. E hoje a gente tem nossa iniciativa de AI dividida dentro de um Y em 2 grandes iniciativas. Uma iniciativa que a gente está chamando internamente de assistentes, né, que seria o que o mercado chama muito de copilots. Então, eles são assistentes a um humano. Então, tem um humano operando uma etapa de um processo, operando algum tipo de construção, e a gente está dando para ele um assistente de inteligência artificial. A gente já desenvolveu 2 assistentes. Tudo que eu vou apresentar hoje, né, como a Fernanda falou, vai estar disponível para vocês assim que essa apresentação terminar. A gente vai estar disponibilizando 2 assistentes copilotos que vão ajudar em 2 missões super importantes. A primeira, modelar processos. Muita gente aqui, estou vendo que tem bastante gente, 332 pessoas, muitos de vocês já devem ter modelado algum processo. Vocês modelaram processos ou de um conhecimento de regra de negócio. Então, eu entendo de regra de negócio de, por exemplo, um processo de onboarding de colaboradores, ou porque você entende de processos, de modo geral. Então, vocês têm um pensamento orientado a processos, existem, né, cursos, né, de variados cursos de processo, você é um especialista em processo. Aí você tenta entender a regra do negócio e aplica numa modelagem de processo. O copiloto que a gente construiu usando AI generativa, ele é capaz de ajudar qualquer pessoa a construir um processo. Toda vez que eu falar qualquer pessoa, entendam a minha mãe, tá? Que é uma senhora muito enxuta, tá? Muito bem conservada, mas que não tem nenhum conhecimento técnico. E ela é capaz de construir com a AI generativa. O outro processo, outra missão crítica que a gente também tem permitido que as pessoas consigam fazer é tirar insights de um processo existente. Então, toda vez que tiver um processo e ele tem dentro desse processo vários cards, né, que representam cada entrada, cada record, né, cada item que passou por esse processo, a gente conseguir fazer perguntas. Literalmente, ele funciona como um analista de dados pessoal. Você vai ter um analista de dados que vai te ajudar a responder quase que virtualmente qualquer pergunta relativa ao seu processo. Hoje ele tem uma limitação, que é limitação a nível de cards, então são processos com até 5.000 cards, tá? O que engloba aqui uma quantidade significativa de mais de 95% dos processos hoje criados dentro do Pipefy. E do outro lado daquele Y, além desses assistentes de humanos com AI generativa, a gente tem os nossos chatbots usando AI generativa. Os chatbots, diferente dos nossos copilotos, eles são agentes autônomos. Eles operam baseados em instruções. Eles não precisam de um humano. Eles substituem um humano em alguma jornada, missão crítica. Também vou mostrar aqui um pouco para vocês, e no caso aqui eu vou fazer um exemplo usando RH, mostrando como que ele funcionaria dentro de um portal de RH, tá bom? Então, vou começar aqui, eu vou começar com o nosso assistente de modelagem, tá?
A gente tem aqui, né, o conceito, acho que só passando rapidamente, o nosso conceito de pipes. Então, cada pipe desse é um processo, né? Se a gente entrar aqui num pipe de solicitação de férias, a gente tem vários solicitantes numa fase de solicitação. Desculpa, algumas coisas estão em inglês aqui, como a gente tem feito alguns treinamentos em inglês, os nomes da fase estão em inglês, mas aqui é submetido, revisado, aprovado, férias iniciadas, férias finalizadas, arquivado. E aqui a gente tem vários cards representando cada linha, cada pessoa aqui passando por esse processo. A gente tem os databases aqui, que são nossos bancos de dados compartilhados entre os processos. E aqui a gente tem o botão de criar um novo processo. Como todo mundo lembra, a gente tem aqui uma template gallery com vários templates, né, que podem ser tão classificados em categorias. Então, se eu entrar aqui em recursos humanos, tudo isso aqui a gente tem em português, tá? Estou acessando uma versão em inglês. Eu posso começar, né, out of the box aqui com um processo já pronto. Começar um processo do zero e o que eu vou demonstrar hoje, Start with AI. Então, nossa AI funciona em português e inglês. Ela é a mesma AI, então se você começar a falar em português, ela responde em português. Se você mudar para inglês, ela vai te responder em inglês. E aqui ela vai me ajudar a modelar um processo. Eu tenho feito esses exemplos mostrando alguns processos menos intuitivos, tá? Eu vou testar aqui, eu fiz um teste com o grupo passado e achei legal. Eu vou falar para ele, oi. Então, a gente tem sempre criado o bom hábito de ser educado com a AI, porque a gente não sabe até quando eles obedecerão a gente, estou brincando. E aí, aqui a gente começa dizendo oi e fala, eu tenho um pet shop. Então, literalmente, eu cheguei aqui, eu não sei nada de automação de processo, e ele fala, tudo bem, você tem um pet shop, como é que a gente pode começar? Que processo você tem em mente para começar? E aí ele já me sugere aqui, no caso, começar com o processo de agendamento de serviço, como banho e tosa, consulta veterinária. Começou a falar a minha língua, né? Teoricamente, que eu sei o que é um pet shop, então eu sei do que ele está falando. O que você acha de começar com esse processo? Eu vou falar, acho que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Lembrando que a generativa, a gente não é scriptado, tá? Nenhuma dessas perguntas ou respostas, ela está scriptada, né? Não tem um depara, quando ele fala isso, responda isso. E ele, de fato, toma decisões, e as decisões, elas mudam de acordo com o contexto que ela tem, e ela vai me dar o que ela entende do que eu falei. Entendo que você... Então, talvez a gente possa criar um processo de gerenciar estoque de produtos do seu pet shop, como alimentos, brinquedos, medicamentos. Isso ajudaria. Posso sugerir alguns campos e fases para esse problema. Perfeito. Esse aqui parece mais legal. Vamos em frente. Ótimo. Aqui estão minhas sugestões para gerenciamento de estoque. Então, ele sugeriu um processo, deu um nome. Então, ele fala, cara, eu acho que um formulário de início, né, para intake desses dados, poderiam ser algo como nome do produto, que ele está sugerindo aqui texto, né, formato de texto, uma quantidade de estoque, número, fornecedor, seleção, necessidade de reabastecimento, seleção, validade, data. Tá. E fases, ele está sugerindo estoque atualizado, necessidade, pedido, estoque reabastecido. E alguns rótulos. Pode confirmar se essas estão... Eu falei, cara, eu acho, não tenho certeza, né, como minha mãe diria, que poderia ter uma fase de cotação de preço. E vou deixar a cotação escrita errado mesmo. Aí ele falou, claro, podemos adicionar uma fase de cotação de preço após a fase de necessidade. Eu não falei onde eu quero que ele adicione. Vejam que eu não falei para ele onde ele tem. Mas ele falou, cara, se você quer cotação de preço, tem que ser antes do pedido, né? Então, minha sugestão é a gente colocar aqui, faz sentido essa necessidade, essa aqui onde você colocou, estoque reabastecido, faz muito sentido. Eu não poderia pensar melhor. Então, legal, ele entendeu, então a gente está conversando. Então, ele entende o contexto, sugere, eu acato a sugestão dele, eu posso discordar, eu posso falar, não, na verdade, eu gostaria que você mudasse essa etapa para ser a primeira fase. Parece que esqueci de adicionar algumas opções de campo selecionável. Olha que interessante. Se ele falou que ele precisa um campo selecionável em fornecedor em necessidade de reabastecimento,
eu preciso ter as opções. E eu não falei as soluções para ele. Confirma ou sugira novas. Não, funciona para mim. Ele está sugerindo que as opções sejam sim e não. Eu poderia falar qualquer outra coisa. Funciona para mim. Veja que quando ele demorou aqui para continuar, ele fez uma análise e falou, olha, eu acho que está tudo certo. Opa, esqueci alguma coisa. E, gente, literalmente, a AI, ela pode esquecer. Por quê? Ela está dando instruções e compilando as minhas respostas e preenchendo requisitos que ela precisa para tomar uma ação no final, que é construir um workflow, que eles chamam pipe. Então, agora que eu falei que funciona, ele está criando o meu pipe, que é basicamente definição das fases. Agora, eu poderia continuar conversando com ele, tá, gente? E dando mais contexto. Agora, ele está criando os campos, né, para cada fase. Lembrando que o Pipefy ele tem fases, os fases têm campos, que são os phase forms, né, os campos de fase, e tem o start form. Então, ele fala, olha, eu tenho um processo de gerenciamento de estoque, está aqui pronto, tá? Eu estou a um clique, literalmente, do workflow. A gente levou, acho que, menos de 2 minutos para criar. E ele fala agora que, olha, você quer que eu adicione alguns cartões de exemplo para o seu processo? O que quem já criou um pipe sabe que faz muito sentido alguns cartões de exemplo para ilustrar o pipe. Sim, por favor, pode criar os cartões. Enquanto ele cria, eu já posso ir lá dar uma olhada no pipe, como ele criou. Ele vai criar, clico aqui, e eu tenho literalmente uma estrutura de pipe criada. Se a gente for aqui no Flow, no View de Flow, eu tenho um Start Form, com as opções, nome de produto, quantidade, fornecedor, ele tem as fases, estoque atualizado, ele colocou a fase de cotação de preço que eu tinha pedido, ele tem cada fase com seus campos, né? Eu posso editar todas essas fases, né? Como a gente sabe, mas ele está pronto. Eu tenho um processo pronto, operacional, funcional. E eu volto aqui, dou uma olhada e ele criou os cards. Lembrando que ele tinha sugerido algumas tags, né? Reabastecimento urgente ou regular. E a gente está com tudo isso já funcional. Até os pontos de regra, lembrando que a tag de reabastecimento ela é urgente até ela estar abastecido. Na fase abastecida, ele muda a cor. Tudo isso construído no AI em menos de 2 minutos. Então, esse é nosso assistente de copiloto, é o nosso copilot de processos. Ele é, além de um especialista em processos, ele é um especialista em automação de processos. Além disso, ele entende de virtualmente qualquer tipo de processo, tá? A base de conhecimento que ele está usando é a mesma base do GPT-4. A gente usa o OpenAI via API, então nenhum dado que você input aqui é usado para qualquer tipo de treinamento do OpenAI, a gente usa a versão paga via API, e se você perguntar de um processo literalmente de, sei lá, um processo completamente aleatório, ele vai saber qualquer tipo de processo que a internet saiba até setembro de 2021, ele vai ter conhecimento. Então, eu vou dar uma pausa por aqui. Fernanda, me dá uma ajuda aí para a gente tentar priorizar o que tem mais 2 copilots, mas é isso, gente. Vamos lá. Bom, Soba, a gente tem muitas perguntas aqui envolvendo a questão de liberar essa funcionalidade da inteligência artificial para criar automações condicionais, para enviar templates de e-mail, outras funcionalidades dentro do processo. Peraí. Desculpa. Fala de novo. Falo. Muitas das perguntas aqui são sobre se é possível criar automações, criar condicionais, enviar e-mails através do uso da inteligência artificial. Muito legal. Nosso Copilot, ele está começando hoje com a capacidade de construir fases, de criar regras para essas fases e construir os formulários de fases. E a evolução disso está indo. O que a gente está trabalhando hoje. Hoje, por exemplo, vocês perceberem, ele trabalhou com campos de seleção. Ele ainda não é capaz, a AI, de trabalhar com database connection. Então, ele não está conseguindo ir, por exemplo, numa banco de dados conectado a uma fase e fazer uma consulta. A gente está trabalhando nisso agora, literalmente agora, tá? A gente deve ter liberado em alfa interno no início da semana que vem. Está avançando muito rápido em AI. As automações, elas são uma agenda à parte, que também já está no nosso roadmap para esse ano,
que deve acontecer ou no final desse quarter ou no início do próximo quarter. Vai ser um assistente de automação. A automação é uma agenda completamente incrível que a gente está tocando no time de produto. A gente vai ter automações nativas no produto, usando HTTP Request, PostGet. A gente vai ter conectores nativos dentro do Pipefy. A gente vai ter uma estrutura e uma arquitetura que vai permitir que você conecte com o seu próprio iPaaS para um Last Mile Integration. E tudo isso disponível com Copilot de integração. Ou seja, você vai precisar fazer um HTTP Request, ele vai construir para você basicamente através de uma conversa como essa que eu tive. Tudo isso está no roadmap, é evolução, e a gente vai ter isso em breve disponível para todo mundo. Então, entrem no nosso beta que vocês vão ver coisas muito incríveis nos próximas semanas. Muito bom. Com isso, você respondeu muitas coisas em relação a conectar a inteligência artificial com outros processos. Pessoal, caso alguma coisa não tenha sido respondido, pode mandar aqui novamente, tá? Que eu estou tentando colocar aqui quais perguntas foram respondidas ao vivo. Só uma outra, Soban, até você passar para o próximo tópico. Perguntaram se essa inteligência artificial funciona em ambiente de homologação. Por enquanto, ele está funcionando só nos ambientes de produção e, inclusive, ele só está funcionando para clientes em multi-tenant, tá? Cliente single-tenant a gente ainda não está disponibilizando. Boa. Gente, só um comentário. Eu demorei a responder aquela hora, Fernando, que eu estava olhando o chat e vi que tem gente fazendo pergunta no chat. Então, só para a gente concentrar as perguntas lá no botão de Q&A, que está ali embaixo, porque o que não der tempo de responder, a gente consegue responder depois, tá? E a gente vai entregar lá para vocês. É isso mesmo, pessoal. Pelo chat, eu quero ver os comentários de vocês, porque eu só estou vendo demais. Sensacional, maravilhoso. É isso que eu quero no chat, isso mesmo, pessoal, reações. E aqui as perguntas a gente consegue controlar através do botão de Q&A, tá certo? E agora eu vou passar uma pergunta aqui que imagino que tem até um pouco a ver com os próximos tópicos, que é se tem a opção de usar tipo um chatbot dentro da inteligência artificial. A opção de usar um chatbot? Exato. Eu não sei se eu entendi a pergunta. A gente tem chatbots e a gente tem esses copilots. Eu vou mostrar um chatbot. A gente tem um produto chatbot, vai estar aqui também. Mas a gente olha chatbot autônomo, ele tem uma missão, ele vai resolver. Esse cara aqui, ele está me ajudando. Eu tenho que guiar ele, ele não resolve nada, ele não tem uma missão. Essa é a principal diferença que a gente tem. Gente, eu vi um comentário aqui no chat dizendo que o vídeo está atrasado com o áudio. Só me confirma ali no chat agora se melhorou ou se não, e se está ruim ainda. Acho que o pessoal falou que melhorou. Já está ok. Está normal. Pode Beleza. seguir, Soban. Tá Obrigada. bom. Então, vamos seguir aqui com a apresentação e aí a gente volta para as perguntas. Podem deixar as perguntas, a gente vai estar respondendo. Seguindo a apresentação, a gente tem o nosso próximo assistente. Nossa próxima assistente, eu vou entrar num outra org para acessar um pipe de RH. Legal, que é o New Hire. Esses são todos demo environments que a gente tem, que é um pipe de onboarding de novos contratados, tá? A gente tem alguns cards aqui, as fases aqui também estão em inglês, mas esperando documentos, revisão do colaborador, aprovação, assinatura de contrato, provisionamento de equipamento, dia 1, dia 7, dia 30, avaliação do onboarding arquivado, tá? Aqui, diferente daquele contexto de org, onde eu estou numa org criando um pipe, esse assistente também do tipo copiloto, ele é usado para tirar insights. A gente vem, ele é acessado aqui, tá? Diferente daquele outro, e ele vai abrir uma janela semelhante que vai permitir que eu converse sobre esse pipe. E aqui eu estou vendo que tem várias pessoas, algumas estão em revisão, outras em aprovação, e novamente eu começo lá e ele vai trazer coisas que ele pode me ajudar. Eu vou começar perguntando quais são os tipos de posições mais comuns.
poderia, né, fazer isso de várias formas, mas nenhuma delas tão simples quanto perguntar como se estivesse perguntando para um analista de dados. Então, legal, ele fala, pô, tem 3 ocorrências de analista financeiro e eu vou falar, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Quantas posições vão trabalhar no formato híbrido? Eu estou vendo aqui, por exemplo, que tem algumas pessoas que vão trabalhar in person, no local, e tem pessoas que vão trabalhar de forma híbrida. 5 posições que vão trabalhar no formato híbrido. De que área são essas posições? E eu posso literalmente trabalhar e ir conversando com eles de forma conversacional tão simples quanto isso. Eu posso perguntar, por exemplo, quantas pessoas estão aguardando equipamento? Eu não estou dizendo aqui que fase que é, o que são. Ele fala, ó, tem 2 pessoas aguardando equipamento. De que área? Aqui está simples, né? Mas poderiam ter 10. São 2 pessoas, uma de engenharia de software e outra de product manager. Eu fico, pô, há quanto tempo estão aguardando? E eu posso ir conversando com ele, perguntando, pô, mas o que está acontecendo? Literalmente como se eu estivesse conversando com alguma pessoa. Essa Analytics, ele é um work in progress também. Esse não está em beta, está em alpha, mas a gente pode liberar para beta também para vocês. E esse, ele vai pegando contexto e melhorando com o tempo. Então, a gente consegue ter conversas literalmente como se estivesse conversando com um humano, e ele vai trazer, acho que ele não seguiu aqui, ele vai trazer as respostas de acordo com as análises dele. Ele tem um botão que a gente incluiu nessa fase, eu não sei, eu preciso confirmar se está no beta, que é como a AI pegou esse resultado. E ele mostra para você qual que é a consulta que ele fez. Então, esse caso aqui, a gente vê que, por exemplo, para ele chegar a esse resultado, ele contou o número de posições na fase conhecida, na questão como a current phase, ou seja, fase atual, quantos cartões tem na fase atual, igual a provisioning equipment. Eu acho que ele deu algum problema. Deixa eu abrir de novo. Olá, quantas pessoas estão aguardando equipamentos? Há quanto tempo? Ele não entendeu. Há quanto tempo as pessoas estão aguardando equipamento? Existem 2 pessoas aguardando equipamento e não têm acesso à informação sobre quanto tempo elas estão aguardando. Então, essa é uma pergunta que ele não fez, ele não soube responder. Eu posso tentar melhorar a pergunta para ele responder, ou existem perguntas que ele ainda não vai ser capaz de responder. Mas, pensando aqui uma pergunta aqui, quantos por cento... lembrando que as perguntas podem ser em números, podem ser em porcentagem, quantos por cento das pessoas vão... Deixa eu ver uma pergunta. São analistas financeiros. Então, ele pode responder não só numericamente, mas também responder em porcentagem. E acho que mais alguma coisa assim. Quem são os colaboradores no primeiro dia de trabalho? Ou seja, eu posso perguntar o número, eu posso perguntar a porcentagem, eu posso perguntar o nome. Então, os colaboradores do primeiro dia de trabalho são o Maurício e o Billy Guardiano, né, que são esses 2 que estão aqui. Estou sem criatividade para perguntar algumas coisas. Deixa eu ver quantas pessoas estão avaliando o processo de onboarding. De que áreas eles são?
Ele avaliou uma coisa errada. Em que posição eles trabalham? Então, vejam que eu perguntei aqui para ele de que área eles são. A AI, de novo, ela não é um chatbot scriptado. Ela não entendeu. E quando eu fiz essa pergunta, ele foi procurar dentro dos records, dentro do banco de dados, o creator, o unique creator dessa fase. E não era isso que eu queria. E eu perguntei novamente a posição que eles trabalham. Aí ele entendeu que era para olhar, contou o número de posições que estão com a current phase em onboard. Então, ele falou, as pessoas que estão avaliando hoje é um de product, um de design, um de finance. E assim vai. Esse é um assistente. Então, de novo aqui mostrando, é um copiloto. Ele funciona como um assistente de análise de dados. Só para vocês entenderem rapidamente, tecnicamente, o que ele faz. Ele pega todo um pipe. Ele também funciona com pipes de até 5.000 cards. Ele transforma todo esse pipe num database vetorizado, né, que é a forma como o OpenAI funciona. Então, ele vetoriza os dados e depois ele consegue, por aproximação, interpretar a sua pergunta, transformar a sua pergunta num código de Python para fazer uma query no banco de dados que ele criou vetorizado e chegar com a resposta para você de maneira rápida. É isso que essa AI está fazendo dentro desse contexto. Mais uma pausa aqui, ouvir as pessoas. Vamos lá, pessoal, eu estou vendo algumas perguntas repetidas em relação à configuração da inteligência artificial para criar automações, criar condicionais, tá? Criar integrações com outros sistemas. Eu vou liberar a gravação para vocês depois, então vocês conseguem revisar aqui todas as dúvidas que o Soban tirou e que ele conseguiu demonstrar, mas isso tudo já está ali no nosso roadmap para, né, aprimoramentos da inteligência artificial para o resto do ano, beleza? Então, no momento, o Soban está mostrando aí no quesito dentro dos processos como a gente pode aproveitar o máximo desse recurso, dessa funcionalidade para os processos. Tá certo? Até perguntas em relação a como a gente vai utilizar a inteligência artificial dentro de um workflow que já existe. E aí o Soban conseguiu explicar bacana aí como que a gente pode ter alguns insights dentro dos nossos processos. Tá bom? Posso responder duas perguntinhas que eu tô, de novo, você está aí, Por eu estou olhando favor. o chat aqui, tá? Por favor, bom que você seleciona. Não, é que tem uma pergunta aqui legal que a pessoa fez, a funcionalidade vai ajudar bastante o levantamento de dados do pipe. Acho que tem uma coisa que surgiu, foi a pergunta do Rafael Ferreira. Na sessão mais cedo, teve uma pessoa que perguntou assim, essa AI, eu vou poder exportar algum dado? E uma das melhorias que a gente está fazendo, Rafael, a gente está, além de mostrar esse dado da maneira como você viu ali, meio que um texto, ele começar a ter outros widgets. Então, às vezes, uma resposta dele pode ser uma tabela. E essa tabela é uma tabela que a gente vai possibilitar que você baixe e use para, de repente, mandar um relatório para alguém. Porque, afinal de contas, um assistente de análise de dados, ele gera insights para você tomar decisões. E a gente quer que esses insights para tomar decisões sejam exportáveis para você poder usar. Então, não só a gente vai trazer widgets que vão melhorar a visualização, eventualmente, você gostaria de ver esse dado num formato de pie chart, e ele vai te mostrar uma torta, ele vai mostrar uma tabela e você poder extrair. Outra pergunta legal também que foi do Vitor Fázio, foi se tem algum alfa, beta, gama, delta aqui, para usar rodando um OCR, para capturar uma foto, traduzir aquele dado estruturado e a gente conseguir já subir com formulários de dados baseados. A gente tem integrações com o OCR, o chatbot que eu vou mostrar agora vai dar um pouco mais de contexto disso, Vitor, mas sim é possível. Em breve a gente vai estar liberando na função de chatbot, onde ele faz mais intake de dados. Por exemplo, eu subi um documento de um atestado, por exemplo, e a AI pegar aquele documento de atestado, entender o dado e colocar num form de abertura de ausência ou de absenteísmo, né? Para controlar absenteísmo documentado. Muita gente perguntando, IA ajudando em automações condicionais e template de e-mail. Sim, essa versão do beta não faz, mas a gente está trabalhando
e todas as jornadas onde o administrador, agente, usuário, o cara que modela e cria processos no Pipefy, precisar de ajuda, e a gente entende que é um lugar onde o nosso cliente, nosso primeiro cliente, que são vocês, tiverem dificuldade, vamos construir assistentes de AI generativa para ajudar vocês. Começamos com esse caso de gerar pipes. Em breve a gente vai trazer. Pipefy se integra com DocSign. E aí, gente, tem muita coisa que eu não vou conseguir ler agora. Mandem pergunta no Q&A, que eu estou vendo que tem bastante coisa. Aos poucos estou respondendo aqui, pessoal, mas lembrando que se a gente não conseguir responder todas aqui ao vivo, a gente tem o registro, se for mandado pelo QIA, tá? Pelo botão de QIA, e aí eu vou respondendo vocês depois do nosso treinamento por e-mail. Mais uma pergunta que eu achei muito legal do Cristiano Cândido aqui. Desculpa, eu estou falando do QIA, mas muito legal. Também surgiu em outro treinamento. Vai ser possível solicitar ações para IA dentro de um pipe existente? Primeiro, a IA hoje, ela trabalha na construção de um pipe. A edição do pipe, a IA ainda não trabalha, no beta. Tudo que eu estou falando é o que vocês vão ter disponível hoje. Então, para eu editar, eu vou continuar editando na mão. Ele vai me ajudar a sair do zero. Eu mandei um e-mail, inclusive acho que ele está aí, Antônio, da Ampla. Ele usou AI e eu perguntei como foi a experiência dele. Não sei se o Antônio está aí. Ele falou que foi muito bom para sair do zero. A ideia é essa. O beta, ele está para ajudar o dono do processo a sair do zero. Você está sem ideia de começar, começa, depois você vai incrementando. Isso que o Cristiano Cândido está sugerindo também está no nosso roadmap, isso é excelente. Que aí é um AI que não te traz só insights e fala para você como que estão as coisas, mas ele te dá sugestões de ações, como mover em massa vários cards de uma fase para outra e gerar um relatório como quanto tempo os cards estão atrasados em alguma fase. Isso está no nosso roadmap, boa pergunta, Cristiano, e com certeza é algo que a gente vai estar endereçando, bom tópico, bom insight. Gente, só para preocupado com o tempo aí de vocês, que eu sei que o nosso horário termina em 15 minutos, vou passar para a próxima fase. A próxima fase é meu favorito, tá, gente? É o nosso chatbot de fato. Então, aqui eu vou voltar para a minha outra environment aqui, e eu tenho um portal. Aqui eu vou mostrar um portal que muita gente nunca viu. Então, eu tenho um portal aqui bem bacana, e eu tenho um portal que eu coloquei um assistente de AI aqui, que é um chatbot, ou seja, ele é autônomo. Meu portal de RH, fiz aqui um portal de RH bem simples, eu tenho aqui como solicitar benefícios, como solicitar allowances, né? Então, reembolsos de coisas de benefícios que eu tenho, e aqui solicitar férias. E aqui eu tenho um knowledge base com as políticas da empresa, tá? Desculpa que também acabamos não traduzindo, mas aqui eu vou fazer a demo toda em português. Então, de novo, eu estou logado, ele sabe que eu sou Soban, e eu vou começar. Olá. Aqui, gente, ele não está sendo pilotado, ele é autônomo e ele está aqui para resolver meus problemas. Eu vou começar perguntando sobre política, mas eu não vou perguntar sobre a política da empresa, eu vou dizer, minha cadeira quebrou e preciso comprar uma nova. Lembrando que o Pipefy é uma empresa remote first, tá, gente? Todos os colaboradores do Pipefy, eles são remotos, a gente se encontra e trabalha. Hoje eu estou no escritório, mas é uma empresa remota. Eu preciso comprar uma nova. Tem algum benefício para isso? Isso aqui é a política real, tá? Do Pipefy, gente. Então, Fernanda, tem alguma coisa crítica aqui sobre a política? Tipo, colaboradores do Pipefy não podem quebrar cadeira? Olha, ninguém me falou isso não, viu? Eu sou um pouco desastrada. Agora eu tô com medo. Como que funciona o Knowledge Base, gente? A gente pega toda a Knowledge Base do produto. Aqui a gente fez um download de todas as perguntas de intercom dos colaboradores e a gente coloca isso dentro da nossa AI e, de novo, banco de dados, vetorizado, e ele responde. Quando ele traz uma resposta como essa, importante falar que tem, às vezes, muita gente não sabe, mas ele não está indo num pedaço do texto, isso aqui, para vocês terem ideia, são vários documentos em inglês e português, ele não está indo dentro de uma
Aí, pô, expôs aqui todos os benefícios, né? Mas ele não está indo dentro do texto e procurando o trecho que fala isso. Ele está lendo o documento por aproximação. E esse texto aqui são pedaços de vários textos, de vários documentos que ele construiu de forma a ter uma concordância semântica, tá? E isso que a AI faz que é incrível. Então ele volta para mim e fala, olha, de acordo com as políticas, eu sim tenho um subsídio de $550 para comprar equipamentos de home office. Isso deve cobrir a compra de uma cadeira. Não está escrito na política. Ele fala equipamento de home office, como ele dá exemplos, mas ele fala, ó, isso deve cobrir. E aqui tem alguns benefícios que você pode aproveitar. Lembrando, eu sou um colaborador, falando com o chatbot, ele já está aproveitando. Ó, você tem $160 através da Folha, você pode usar Uber, você tem subsídio por mês, você pode gastar $150. Aí, ó, todo mundo vai querer trabalhar aqui agora. Então, eu tenho um benefício de $550 para comprar uma cadeira. E ele já emenda e fala para mim, você gostaria de fazer um pedido desse benefício? Com certeza. Não sabia disso, gente. Então, é até bom que estou trabalhando numa cadeira lá em casa terrível, Fernanda. Então, é até bom saber aqui que... Tô te falando, o treinamento faz a gente descobrir coisas novas, até, né, pra gente mesmo. $550 dá para quase comprar uma Herman Miller, né? Então, ele fala, Realmente. ótimo, vamos criar seu pedido. Gente, olha que bacana. Ele foi lá no Knowledge Base, que é um monte de documentos, leu e me falou, olha, tu quebrou a cadeira, meu caro, dá para a gente ajudar. Aí, a partir do momento que ele entendeu que você precisa usar esse benefício, ele já foi lá, procurou o Pipe, procurou o Start Form, formulário inicial, falou, cara, beleza, deixa eu ajudar o Soban aqui. Aí ele fala, cara, vamos criar um cartão aqui de solicitação do benefício. O cartão precisa do nome do funcionário, benefício solicitado, motivo do pedido, valor e a data do pedido. E ele, cara, fala, bicho, você é o Soban, né? Posso já colocar Soban no nome do funcionário? Pô, claro. Claro, cara. Pô, maravilhoso. Tá, então agora o campo de benefício solicitado, perfeito. Agora ele precisa de benefício solicitado. Então, ele entrou... Pô, isso é lindo demais, hein, cara? Isso aqui até eu me emocionei agora. O campo benefício solicitado é um campo de select, de seleção. E tem algumas opções. Eu não sei quais são as opções. Eu vou olhar lá. Posso até perguntar, né? Mas ele chegou para mim e falou, olha, no campo benefício solicitado, eu escolhi subsídio para equipamento de home office. Pô, é um gênio, cara. É um gênio. Isso aqui supera muito minha expectativa. Em seguida, para o motivo de pedido, você pode escrever algo como minha cadeira de escritório quebrou e preciso de uma nova. Pô, ele já sugeriu o motivo, entendeu? E para o valor, você fala quanto você vai gastar na nova cadeira. E, finalmente, para a data do pedido, eu vou colocar dia 27/7, que é hoje. Gente, ele preencheu. E veja aqui, o Cândido tinha perguntado, é que ele já está me dando uma visão um pouco de uma tabela, né? Ele está dizendo assim, ó, vocês perceberam que eu só disse para ele que minha cadeira quebrou. Ele me disse quanto eu posso gastar. Eu só falei que isso, eu quero que ele me ajude a resolver. Ele foi no Start Form, já preencheu o negócio quase todo. Ele falou, cara, é basicamente isso. Me fala só quanto que é a cadeira, só para a gente encerrar esse assunto. Valor da cadeira. Estou até emocionado. Estou emocionado. Eu até vou falar para ele aqui. Emocionado. O valor da Amanhã a cadeira... cadeira nova está chegando na casa do Soban, gente. Pô, não, ele vai... A próxima, ele vai na Amazon pedir a cadeira. Vou comprar uma cadeira barata aqui, tá, Fernanda? $400. Tá tranquilo. Não vou usar os 500, entendeu? Tá. Eu Sobrou tô sendo 100 ali bacana para... só porque Foi ele legal foi com a bacana empresa. comigo, não vou gastar tudo. Mas, gente, todo esse contexto... É a primeira vez que eu fiz esse teste, né? Olha que legal, gente. A AI erra, hein? Ele foi lá e falou, olha, subsídio de equipamento de home office não está como uma das opções. Ele sugeriu sem saber que existe lá. Ele foi proativo demais, né? Aí ele falou, olha, as opções disponíveis para aquele campo são esses. O que você acha que pode fazer mais sentido? Vamos tentar novamente. Você gostaria de selecionar uma das opções ou prefere que eu verifique o RH para obter informações sobre o subsídio? Aí foi demais, hein, Fernanda? Pô, o cara tá proativo ali. Empolgou demais. Se empolgou. Tá querendo, eu acho que o Pipefy AI está querendo trabalhar aqui. Já Não, esse aqui construiu eu uma vou... vida própria.
Inclusive, ó, cá entra, mostra isso aqui depois para RH. Eles vão pirar com isso aqui, velho. Eles vão falar, tá mais proativo. Fica tranquilo que a opção 9 funciona bem. Não precisa falar com o RH, não. Ótimo. Beleza. Feliz aí que deu certo entre a gente. Ele fala, então vamos de novo aqui revisar. Subsídio para trabalho remoto, etc, etc. 400. Agora, vou criar o cartão. Guarde um momento. Isso é muito legal, né? Gente, só para dar um contexto, esses aguarde um momento não é aleatório não, viu? Ele, de fato, ele está fazendo algumas consultas. Ele está falando, tenho tudo, está consultando, e parece que vamos ver o problema. Benefício subsídio não está... Ué, mas peraí, aí tá me deixando triste já. Já não manda para eles. Às vezes vai ter que pedir uma cadeira mais barata, Soban. É. Ou prefere... Vamos, gostaria, então lá, botar aqui qualquer um para ver se ele vai. Eu fiquei preocupado. Só porque a gente elogiou muito, hein? Deixa eu fazer um... Inteligência artificial é perigoso, gente. Você tem que ser é educado, um mas sem formar resolveu muita aqui. amizade. É. Ele escuta, né, pô? Gente, bom, ele resolveu criar ali, eu aqui, né, dando transparência, eu escolhi seguro-saúde, vamos ver se passa no RH, mas ele criou o benefício, tá? Ele me deu um número para acompanhar, e esse número é real, tá? Ali no campo eu posso colocar uma automação de quando criar um card, ele já vai mandar um e-mail, e eu posso também, né, fazendo um caminho inverso, eu cheguei aqui hoje, cheguei no portal de RH, né, maravilhoso, né, em AI, generativa, GPT, tudo. Eu chego aqui e falo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Queria consultar meu pedido tal. Foi um pedido que basicamente copiei aquele número, né? Ele fala, os detalhes do seu pedido são... Basicamente, ele vai lá buscar, né? 400, data do pedido, idade, 52. Pô, esse 50 aí é proatividade demais, né, gente? Não Minha cara de precisava escritório. dessa informação. Não, eu nem tenho 52, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não, isso é sério, gente. Eu não tenho 52, tá? Eu não tenho 30, mas 52 é ferrado, né? Eu tenho 42. Cara, eu queria saber muito de onde ele tirou esse 52 e não perguntou a minha data de nascimento. Mas, enfim, gente, está criado. Eu poderia também chegar e falar assim, pô, eu queria aproveitar e fazer um pedido de férias. E aí ele vai, né? Vai comigo, vem comigo, e funciona, é bonito, é lindo, é precioso. Vamos criar um pedido de férias. Ó, nome funcionário, ele está aqui, ó. Está aí. Seu nome é Soban, seu e-mail pipefy.com, aí eu expondo meu e-mail aí no grupo, aí a turma já pode mandar e-mail. Sim, esse mesmo. Você está bem ligado. E ele vai falar, cara, quer tirar férias quando, né? Data de início e departamento de trabalho. Pô, quero tirar uns 15 dias no mês que vem. Aí ele, pô, considerando que hoje é dia 27, então de 1 de agosto até 15 de agosto, confirme a data correta. Nada disso. Nem começa. Segunda quinzena. Primeira, eu vou estar pegado com o projeto. Você pode perguntar coisas. Então, você gostaria de começar a segunda quinzena, tal. Beleza. Fechou. Qual departamento? Aí eu nem lembro quais são os select, quais as opções, vai. E aqui, para não errar, né, gente? Ah, vendas, engenharia, pô. Aqui é engenharia na veia. Ótimo. Trabalho de engenharia, convidando de informação, é isso. Lindo, maravilhoso. Ô, Fer, você pode me ajudar aí, né? Acelera lá com a RH aí para de repente aí eu já ganhar Vou essa tentar. cadeirinha e tirar umas férias para curtir ela, né? Vou Posso criar tentar. E tudo se te sério. ajuda aí, Soban, a gente teve aqui uns comentários do pessoal falando que a idade está errado, não era 52, era 25. Melhor, você não acha? Ah, Acho pô, que o aí pessoal gostou de você. É, eu gostei, a achei legal. a galera tá sendo muito querida, né, gente? Não é 25 também, né? Mas eu tô até mais próximo dos 52 do que dos 25, mas tudo bem. Ele criou aqui, então, também o número, eu posso consultar quanto eu quiser. De novo, é isso. Vou deixar esses minutinhos finais aí para ver se eu respondo algumas perguntas. Mas, gente, é isso. Então, chatbot,
E como Pipefy, essa ferramenta de no-code, a gente vai disponibilizar em breve, basicamente, uma ferramenta para todos vocês construírem o próprio chatbot, com um botão onde vocês vão dizer quais são os knowledge base que ele vai acessar, vocês vão dizer qual que é a missão dele, vocês vão botar cor, vocês vão botar sua logo, vocês vão dizer onde ele vai aparecer. A gente tem um teste rodando na nossa home, a gente botou um chatbot para atender potenciais clientes e qualificar o lead. Então, assim, vocês vão poder construir seus próximos chatbots. Isso é verdade, e isso vai estar disponível em breve para vocês. Compromisso de produto, e esse eu garanto, meu café esfriou. Gente, não li, vou dar uma olhada nos comentários, você pode ir olhando o Q&A aí, para a gente dividir as tarefas. Boa. Eu já tenho uma legal aqui, se você estiver disposto, pode falar? Vamos. Perguntaram onde fica a base de informações, como, por exemplo, a política, a questão né, de todos os registros e informações do colaborador. On your premises, né? Nenhum Exato. desses dados vão estar gravados lá. Como que a gente faz? A gente vetoriza esses dados do nosso lado. Vetorizar é basicamente transformar eles em números, esses dados. E toda vez que a gente precisa fazer uma consulta, a gente manda o dado e fala, junto com a pergunta, né, com prompt, OpenAI, a API deles processa, devolve para a gente a resposta, apaga o dado lá de lá, não é usado para nenhum tipo de treinamento. Perfeito. Não, tem uma pergunta da Michelle. Se eu perguntar sobre os benefícios do Pipefy, não vou receber essa informação, certo? O nosso chatbot modelado para cá, eu coloquei essa base de dados. A gente vai abrir os chatbots para vocês modelarem para a empresa de vocês. E vocês vão botar a base de dados que vocês quiserem, e só quem tiver acesso vai ter acesso àquela base de dados. Exato. Pessoal, acho que ainda recebi algumas perguntas né, como que eu tenho acesso a isso, eu quero testar. Eu joguei essa notícia aqui logo no começo do treinamento e vou repetir. Todos que fizeram a inscrição para esse treinamento serão liberados para esse teste beta que o Soban mostrou. Beleza? Então, a gente quer saber feedback de vocês, sugestões, até mais dúvidas, tá? Podem mandar para a gente. O importante é que todos terão acesso a esse teste até o fim da semana que vem, todos já vão conseguir utilizar. Perfeito? E vai ficar... Desculpa. Pode falar. As conversas com a AI ficam salvas em algum lugar, enviada por e-mail? Não, elas não ficam salvas, elas não são enviadas por e-mail. A gente guarda no nosso banco de dados essas conversas para fins de melhoria do produto, e a gente está construindo um admin em que o dono do chatbot vai poder acessar. Exemplo, a gente está tendo um teste rolando agora na nossa página, está em AB, tá? Se vocês entrarem, é possível que vocês vejam. Vocês podem conversar com um cliente novo e aí a gente vai dar um admin para você acessar e ver os clientes como que eles estão falando com você. Então, em alguns casos, a gente vai dar esse acesso. Perfeito. Estou muito feliz que o pessoal aqui está ansioso, empolgado para testar aí na realidade de vocês. Vai ficar gravado sim, vou mandar a gravação para todos vocês por e-mail e também até semana que vem já vai estar disponível na nossa página de onboarding, tá bom? Então, vocês terão acesso. Mandei meu e-mail aqui no chat, pessoal, mandarei novamente, tá? Qualquer dúvida, podem mandar para mim ao invés do Soban. O Soban vai estar ocupado com esses aprimoramentos que ele vai fazer para vocês de produto. Então, podem me incomodar, ele vai estar lá aguardando a cadeira dele ansiosamente e vocês podem me mandar qualquer dúvida que tiverem, beleza? A gente trabalha na mesma área, gente, eu e a Fernanda. Estamos então, aqui dentro de próxima. produto. É isso. E, gente, muito obrigado, de verdade. Fer, se quiser, eu posso ficar mais alguns minutos para responder, mas se tiver que terminar, eu realmente quero muito que vocês testem. A gente está super ansioso, a gente está muito feliz de estar podendo disponibilizar isso para vocês. E só para vocês entenderem um pouco de contexto mundial, a gente é uma das empresas que está mais avançada em aplicações de caso real de AI, tá? Então, a gente, de fato, tem coisas, a gente está apresentando para grandes empresas de pesquisa o que a gente tem feito e tem impressionado também essas grandes empresas de pesquisa de mercado e benchmark. Então, muito legal contar com o feedback de vocês.
volta e meia. Ontem eu mandei um e-mail para um cliente aí, para o Antônio. Não sei se ele deve falar, Antônio, vi que você está usando, o que você achou? Então, não vou dizer para vocês ficarem mandando e-mail para mim que eu vou responder, porque realmente é muita coisa aqui, mas a Fernanda, podem usar a Fernanda. Eu E respondo. quem Eu tô aqui quiser, pra às vezes isso. tem um caso crítico, pô, queria bater um papo com você, com o Soban, para a gente trocar uma ideia, super disponível. A gente pode depois marcar umas Golden Hour Sessions aí para a gente trocar uma ideia quando você tiver um caso super legal para resolver. Adoro falar com os É isso. clientes. Bom, gente. É isso, pessoal. A gente está aqui para isso. Garanto que todas as perguntas aqui serão respondidas, tá? Se ficou alguma dúvida ainda, eu vou mandar e-mail para todo mundo, a gente vai ter esse contato. Gostei muito do engajamento de vocês, espero que tenham gostado aí da demonstração de produto. Sobon, muito obrigada pelo tempo, pela expertise ali em produto, em Pipefy AI, para poder mostrar essa nova realidade para os nossos clientes. Pessoal, tenham uma boa sexta-feira, um bom fim de dia, um bom final de semana e estejam prontos para usufruir ao máximo dessa nossa funcionalidade. Beleza? Obrigado, gente. Tchauzinho, Ótimo pessoal. final de semana. Muito obrigada. Tchau. Tchauzinho.